Olá, irmãos e amigos do Presbitério do Ceará. Paz sobre a vida de vocês. Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também em paz. Quero dizer a vocês que é uma alegria participar, mesmo que remotamente, à distância, desse encontro. É muito bom quando a gente pode se reunir com pares, com irmãos que partilham, numa certa forma, da mesma vida que a gente partilha, que cultivam as mesmas preocupações e que atravessam os mesmos dilemas e as mesmas lutas. A gente tem o privilégio de se ouvir e de refletir sobre a vida, sobre a vocação. Eu sei que esse é o tema sobre o qual vocês têm se debruçado, vocação. E vocês já tiveram 2 encontros muito abençoados, conversando, ouvindo e reagindo a falas nesse tema. Falar sobre vocação é falar sobre uma experiência difícil de ser conceituada, mas uma experiência que nós conhecemos, né? Dessa percepção interna que a gente tem lá na alma, no fundo da existência, de que a nossa vida existe para cumprir um propósito. Eu sou pastor de igreja local há 16 anos e por mais que a minha jornada seja menor do que de muitos amigos e irmãos que também estão cumprindo o seu ministério pastoral, eu tenho essa estrada ainda a ser percorrida, mas que me faz olhar para trás, para um tempo que já está, de certa forma, distante, 16 anos, e olhar, por exemplo, para o momento em que eu me percebi vocacionado. Toda uma paixão, todo um fervor, todo um desejo de servir a Deus cuidando de gente, servindo na comunidade local, indo cumprir o meu chamado, me preparando num seminário. Pois é, essa paixão do início do ministério, que todos conhecemos, ela não se sustenta na mesma temperatura e com a mesma intensidade. Não porque nela haja algo muito peculiar e particular que faz com que ela oscile, mas pelo simples fato de que nenhuma paixão se sustenta na mesma intensidade e no mesmo fervor. Por que eu falo isso? Porque é muito fácil a gente refletir sobre vocação, sobre esse chamado, esse desejo e esse fervor na alma, quando a gente vive momentos de bonança, momentos de tranquilidade, ou do que a gente classificaria como sucesso, o que quer que isso represente. Mas a verdade é que de 2 anos para cá, não apenas nós, a humanidade de forma geral, tem atravessado dias muito sombrios, que tem nos esticado por dentro. E é evidente que nós não estamos numa espécie de grupo seleto que tem sofrido enquanto as outras pessoas não sofrem. Eu sei, todos sofremos de maneiras distintas desde que a pandemia atravessou a nossa história. Mas eu tenho a sensação, não apenas pela experiência ou pela escuta de pares, amigos e amigas que se dedicam ao ministério pastoral, mas também pela observação de dados e de estatísticas de que nós, os que vivemos isso que chamamos de vocação ministerial, sofremos desde o início da pandemia de formas muito particulares e próprias. Pois é, tendo esse conceito como um pano de fundo, eu queria, nesse encontro, nesse tempo nosso, refletir sobre o desafio e a dureza da vocação no cenário pandêmico. Eu mencionei ainda há pouco estatísticas que sinalizam a peculiaridade das nossas lutas ministeriais no cenário de pandemia. Pois é, há pouco tempo eu me deparei com algumas pesquisas, umas delas feitas no Brasil, outras fora, que falavam sobre como a pandemia atravessou a história dessa comunidade sacerdotal, de religiões distintas. Por exemplo, uma pesquisa feita pelo Instituto Barna nos Estados Unidos mostrou que um percentual altíssimo de pastores e pastoras desde 2020 considerou abandonar o ministério ou se dedicar de forma mais intensa a outras atividades. Pois é, desde que a pandemia atravessou a nossa história, muitos colegas nossos consideraram deixar de exercer a função pastoral e outros tantos deixaram de considerar o exercício da vocação pastoral como uma atividade de tempo integral da sua própria agenda, se essa era a realidade dessas pessoas. Outra pesquisa, essa feita aqui no Brasil, sinalizou que sacerdotes e líderes religiosos estavam proporcionalmente entre aqueles que mais perderam vida no cenário pandêmico, ou seja, entre as classes profissionais que foram
mais dizimadas nesse cenário de pandemia estão sacerdotes e líderes religiosos, que ao lado de profissionais de outras áreas estão numa linha de frente desde o início, no cuidado, no oferecimento de socorro, de auxílio, de suporte às famílias que, como as nossas próprias famílias, vêm sofrendo desde o início desse cenário. Tudo isso fala sobre a sensibilidade pela qual a gente passa quando, num tempo como o nosso, nós somos levados a refletir sobre a nossa vocação. Por sinal, é difícil falar sobre vocação, né? Essa experiência subjetiva, interna, de percepção de que a nossa vida existe para cumprir um propósito. Como disse ainda há pouco, quando as coisas estão seguindo bem, quando os dias são bons e o tempo é de bonança, no geral, a gente não tem muito questionamento sobre o propósito da nossa existência, sobre o sentido da nossa vida. Mas quando a gente atravessa uma espécie de deserto existencial, seja ele individual, ou seja, um deserto que é nosso próprio, seja ele coletivo, ou seja, um deserto que nós atravessamos ao lado de tantas outras pessoas, quando momentos dessa ordem e dessa natureza se apresentam para mim e para você, muitas vezes nós somos levados a questionar se esse é o nosso lugar. Esse questionamento não é um questionamento que só a gente faz. Pessoas que se dedicam a outras atividades na vida também se questionam muitas vezes se estão fazendo o que é certo, se fizeram a escolha certa para si, se não é hora de mudar de carreira, de estrada, de rumo. É absolutamente natural a existência humana o questionamento sobre o lugar que hoje ocupamos. Será que eu devo seguir? Será que eu devo interromper? Será que eu devo arriscar outra coisa? Ousar sonhar outro sonho? Algumas pessoas têm mais facilidade de ousar sonhar outro sonho. Outras tantas pessoas têm um pouco mais de insegurança, de medo. Mas é curioso como, de maneira geral, as pessoas se sentem no direito de questionarem o seu lugar. E eu não sei se você tem essa sensação, mas entre pastores é muito comum haver uma resistência a esse questionamento. Como se nós não pudéssemos questionar a nossa vocação. Do tipo, se um dia eu tive essa percepção, nada na vida pode provocar o mínimo abalo nessa experiência que um dia arrebatou o meu coração. E aí o que acontece é que na prática, porque nós não nos damos o direito de questionar a nossa vocação, nós simplesmente engolimos muitas das nossas angústias, não as compartilhando com amigos, com pares, com sábios, com pessoas com as quais nós poderíamos abrir o nosso coração. Não necessariamente para dizer quero fazer outra coisa, mas às vezes simplesmente para nos perguntarmos se nós estamos fazendo o que estamos fazendo do jeito certo, se nós estamos respeitando os sinais do nosso corpo, os momentos, os ciclos da nossa vida. Além de ser pastor numa comunidade local, eu me dedico também à atividade de psicólogo. Eu sou psicólogo clínico. E na clínica pastoral eu lido com muitas pessoas que ocupam exatamente esse lugar que eu ocupo, do qual eu falo hoje com você, de pastor. Colegas de ministério, de denominações diversas, homens e mulheres, que buscam, por exemplo, um ambiente terapêutico para partilharem as suas dores e os seus dissabores, porque não têm coragem de questionarem a sua própria jornada com pessoas que vivem nesse mesmo ambiente de fé. No fundo, isso revela essa espécie de caricatura que a gente construiu, de que o pastor precisa ser esse sujeito, sabe, que não se permite demonstrar o menor indício de fraqueza, de fragilidade, que está sempre ali, seguro de si, demonstrando para as pessoas uma estabilidade que é absolutamente irreal. Pensar a vocação em tempos de pandemia significa também se permitir questionar o lugar que nós ocupamos. Volto a dizer, não para dizer sigo ou abandono, mas para nos darmos o direito de fazermos leituras sobre a nossa própria postura e sabermos se nós estamos respeitando os nossos próprios limites ou se estamos brincando de ser uma espécie de Messias, um super-herói da comunidade da fé. Em tempos como esse,
em que muitos pastores cogitam abandonar o ministério, outros tantos resolvem se dedicar a outras atividades que julgam serem menos extenuantes, menos penosas, menos pesadas. Num tempo em que nós temos visto muitos dos nossos colegas, sobretudo nos 2 anos que se passaram, terem sua vida ceifada, interrompida, muitas famílias dizimadas, é muito comum que nós nos perguntemos qual é o lugar da nossa vocação ou qual é o novo lugar da nossa vocação. De que forma eu posso não apenas pensar, mas repensar o meu chamado. Eu acho, irmãos, colegas e amigos, que existem alguns sinais muito importantes que devem funcionar como espécie de baliza para a gente conversar sobre vocação pastoral num cenário pandêmico. Há alguns discernimentos que nós precisamos fazer, sem os quais o exercício da nossa vocação pode ser esvaziado, enfraquecido. Eu queria partilhar aqui com você algumas coisas que eu julgo serem importantes para tempos como o nosso. E espero que essa partilha encoraje você a reagir aí com os seus pares e suscitar dentro de você outros questionamentos e reflexões que talvez lancem luz sobre a sua própria jornada e dos seus colegas. Primeiro, queria lembrar você que num tempo como o nosso, de esticamento, de sensibilidade, é fundamental que nós aprendamos a discernir os sinais que o nosso corpo nos dá. Sim, o nosso corpo emite muitos sinais. Sinais de cansaço, de esgotamento, pedidos de pausa. E às vezes esses sinais vêm de tal forma que eles são irresistíveis, irrefreáveis. Se nós não somos parados pela nossa consciência, às vezes nós somos parados pelos gritos que o nosso corpo dá, numa espécie de dramatização das lutas internas que nós vivemos. Sim, será que nós somos capazes de perceber os sinais do nosso corpo? O que o nosso corpo nos diz sobre o nosso cansaço, sobre o nosso limite, sobre onde a gente pode ir, sobre até quando a gente pode ir numa direção, sobre a pausa que a gente precisa fazer? É muito tentador a nós que somos líderes religiosos assumirmos veladamente essa postura de messias das nossas comunidades. Essa gente que está sempre forte, pronta, com uma resposta para dar, com um socorro para oferecer. E a pergunta que fica para a gente é: quem cuida de quem cuida? Pois é, nós que somos os que cuidamos, quem cuida de nós? Nós que somos os que dizemos para as pessoas: respeitem os seus limites, não avancem sinais, vá só até aí, descanse um pouco, você precisa parar. Quem diz isso para a gente? Se nós não nos dermos o direito de dizermos uns aos outros, e mais, se nós não nos dermos a sensibilidade de percebermos os recados do nosso próprio corpo, é possível que nós viremos estatística, sucumbindo, porque nós somos absolutamente frágeis. Isso é próprio da nossa humanidade. Então, num tempo pandêmico, discernir propriamente a nossa vocação passa pela nossa sabedoria de sinalizar para nós mesmos e um para os outros quais são os limites e os recados do nosso corpo. Outra baliza, outro conselho prático que eu queria dar a você nesse tempo em que a gente avalia a nossa vocação pelo cenário pandêmico e todos os desafios que ele traz: resista ao ímpeto de avaliar sucesso a partir do pragmatismo mercadológico. Sim, resista a esse ímpeto, a essa tentação de avaliar sucesso a partir do pragmatismo mercadológico. Nesses 2 anos pandêmicos que nós temos atravessado, eu tenho vivido uma experiência e tenho percebido que essa experiência que eu tenho vivido é a experiência dos meus colegas de forma geral. Até 2020, se me fizessem perguntas sobre a minha comunidade de fé, eu saberia responder praticamente todas. Quantas pessoas nós temos? Quem atua em cada área? Quantos ministérios estão ativos? Quais são as nossas reuniões semanais? Onde as pessoas estão? Quem está vindo? Quem não está? A pandemia colocou uma espécie de venda nos nossos olhos e nós deixamos de ver as coisas como víamos antes. Nós pastoreamos tateando no escuro, sem saber discernir com muita clareza qual é a realidade, quais são os contornos das nossas próprias comunidades. Isso nos trouxe tanta angústia. Nós perdemos pessoas, gente que saiu sem dizer absolutamente nada, gente com quem a gente caminhava,
gente de quem a gente cuidava e que resolveu virar as costas, seguir outra direção, sem ao menos dizer tchau. Isso não é um privilégio do nosso tempo, mas parece que isso se acentuou, certo? E você sabe que quando a gente fala de mercado, parece que a gente fala de uma realidade que nos é externa, mas existe um mercado religioso. A gente não fala sobre ele, mas a gente sabe que ele existe. E por mais que não soe bem dizer que nós avaliamos o ministério a partir das categorias do mercado religioso, a verdade é que, no fundo, nós nos valemos muito mais do que nós gostaríamos de admitir das ferramentas e dos instrumentos do mercado religioso para aferir o nosso sucesso ou o nosso insucesso. Então nós olhamos para números de pessoas, nós olhamos para a receita das nossas igrejas, nós olhamos para números de convertidos, como se nós pudéssemos aferir isso com precisão. E nós tomamos esses dados e essas estatísticas como sinal do sucesso da nossa vocação. Gráficos, números, resultados. E se antes nos valermos disso já era frustrante, num tempo como o nosso é muito mais. Então, ao avaliar a sua vocação, ao responder a si mesmo a pergunta, será que é isso que eu devo fazer? Será que esse é o propósito de Deus para a minha vida? Lembre-se, a tentação de avaliar o sucesso do seu ministério a partir do pragmatismo mercadológico só fará mal à sua alma. Porque se há um sucesso do nosso ministério, ele definitivamente não é mensurado pelos gráficos e pelas estatísticas que não dão conta de traduzir tudo aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida. Terceira baliza, e com ela eu encerro aqui a minha provocação. Quero deixar você refletir aí no seu grupo pequeno. Terceira baliza que eu tomo como uma baliza fundamental para a gente refletir a vivência da nossa vocação nesse cenário pandêmico. Acredite, o nosso chamado, como disse o pastor Eugene Peterson, falecido alguns anos atrás, mas que deixou um legado e uma contribuição tão importante para nós que somos ministros de Jesus, o auxiliando no cuidado do seu rebanho. O nosso chamado é um trabalho de longa jornada de obediência na mesma direção. Sim, lembre-se disso. Mais do que termos sido chamados para produzir, para frutificar, para dar resultado e para florescer dentro dessa perspectiva estatística que muitas vezes seduz o nosso coração, a nossa vocação está no desafio diário de seguirmos essa longa jornada de obediência ao Senhor numa mesma direção. Sim, dia após dia, luta após luta, a gente foi chamado para perseverar. A nossa vocação é essa, perseverar dia após dia no exercício dessa tarefa que o Senhor nos confiou. Alguns dias serão mais fáceis, outros dias serão mais difíceis. Em alguns momentos nós veremos resultados, números, coisas aferíveis, mensuráveis, tangíveis, em outros não. Às vezes a gente vai conseguir perceber que há mais gás que nos fará avançar, há mais gordura para queimar, há mais esforço que a gente pode empenhar. Outros dias a gente vai perceber que a gente deu tudo que a gente tinha para dar, que a gente caminhou tudo que a gente podia caminhar, que na verdade a gente só precisa descansar. A questão não é o quanto a gente corre, ou o quanto a gente percorre. A questão é a gente acreditar na disciplina santa e bendita de dia após dia, seguirmos os passos de Jesus em obediência. Obediência a quê? Obediência a essa voz que um dia sussurrou no íntimo do nosso coração e que confirmou esse sussurro no olhar da nossa comunidade, dos líderes, daqueles que nos conduziam, dizendo ao nosso coração: você foi chamado para me servir servindo o seu povo. Então, dia após dia, resista à tentação de olhar para outras balizas e de seguir outras direções. E acredite, às vezes indo mais rápido, às vezes indo mais devagar, ora correndo, ora parando e descansando. O que a gente tem diante da gente é o desafio de seguir numa mesma direção, em obediência a Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim
Senhor da história, cuja vida não é atravessada pelos cenários pandêmicos, pelas intempéries e pelas tempestades. Esse sim, inabalável no que é, permanece sendo o que sempre foi e que sempre será. Esse sim, o Redentor, não apenas das nossas comunidades, mas da nossa vida. Eu queria trazer essa palavra para você e queria provocar você aí no seu grupo a discutir sobre isso, a vocação nesse cenário pandêmico, nesse tempo que tem esticado tanta gente e que tem nos levado a fazer no íntimo perguntas que muitas vezes a gente não tem coragem de partilhar. O que você tem sentido dentro de você? E quais são os medos, quais são os temores, quais são os desejos e os anseios que você carrega do lado de dentro? Não se esqueça, seja capaz de discernir os sinais do seu corpo e respeite os sinais do seu corpo. Deus não nos fez super-homens, Deus nos fez homens. Lembre-se também, resista ao ímpeto de aferir sucesso ministerial a partir de um pragmatismo mercadológico religioso. Isso faz mal à nossa alma. E lembre-se também, a nossa vocação nada mais é do que seguirmos nessa longa jornada de obediência na mesma direção. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que Deus abençoe o seu casamento, a sua relação com os seus filhos, com os seus pares, que Deus abençoe o conselho da sua igreja, que Deus abençoe a comunidade que você pastoreia, que Deus continue confirmando dentro de você essa vocação bonita, que é de ser parte dessa gente que serve a Jesus servindo outra gente. Paz sobre a vida e sobre o conselho de vocês. E até o nosso próximo encontro. Um abraço.